Olá pessoal, olha eu de volta. Bem, eu vou estar tratando agora, a partir desse momento com vocês, alguns pontos relativos ao percurso 2, a segunda parte do percurso 2, tendo em vista que nós gravamos no último vídeo a primeira parte do percurso, não é isso? Bem, o tema agora, ele dá continuidade ao que nós terminamos na primeira parte. Vamos trabalhar o terrorismo e a contrapartida dos Estados Unidos. Vocês se lembram que nós paramos ali justamente nos atentados de 11 de setembro de 2001. Foi isso? Bem, o que mudou no cenário mundial depois do 11 de setembro? Nós vimos que os Estados Unidos passaram a desenvolver um programa antiterror. Esse programa antiterror ele é interessante porque ele surge dentro do governo de George W. Bush, e surge com ele a chamada doutrina Bush, não é isso? Que tem como principal fundamentação o combate ao terror. O que isso proporciona aos Estados Unidos? O que isso causa nos Estados Unidos? O governo norte-americano, o governo estadunidense, há muito, até aquele momento, já tinha um tempinho, que não gastava tanto com armas, né? Então, o poderio bélico, o poderio militar dos Estados Unidos, eles sempre existiam, nunca deixou de existir. Mas os gastos haviam diminuído, não se gastava desde o fim da Guerra Fria, não é isso? E, de repente, o orçamento norte-americano ele se volta para uma política antiterror quando tem-se como principal objetivo atacar países onde houvesse uma pequena desconfiança de que ali estariam grupos organizados, grupos ditos terroristas, né? Bom, a doutrina Bush ela traz de volta essa questão dos gastos militares, né? O que depois vocês vão ver que isso vai comprometer bastante a popularidade de George W. Bush, e inclusive leva, mesmo depois da sua reeleição, ele não consegue fazer com que o candidato republicano vença as eleições, e quem venceu posteriormente foi o democrata Barack Obama. Falamos dele ontem, não é isso? Bem, os ataques propostos pelos Estados Unidos depois do 11 de setembro, eles verdadeiramente vieram de uma unilateralidade, ou seja, não houveram negociações, conversas, diálogos entre os países membros do Conselho de Segurança da ONU, visando a aprovação ou não das ações dos Estados Unidos. Então, os aliados mais fortes dos Estados Unidos, como por exemplo a França e o Reino Unido, eles estiveram empenhados numa corrida pró-Estados Unidos, os seus interesses que são comuns, e passaram a combater o terrorismo. E os ataques dos Estados Unidos violaram em muito os direitos humanos em várias regiões do planeta. Tá? Vamos destacar, por exemplo, que quando nós falamos desse combate contra o terror, virou uma loucura, né? No Reino Unido, por exemplo, em 2001, um brasileiro que estava pegando o metrô tranquilo para trabalhar foi morto pela polícia do Reino Unido, pela polícia britânica, porque foi confundido com um provável terrorista. Jean Charles Menezes, ele foi assassinado, se eu não me engano, com 7 tiros na nuca, na cabeça, né? E ele só estava indo trabalhar, né? Por ser latino, por ter uma aparência que lembrava pessoas do Oriente Médio, talvez por isso, mas levantou-se uma suspeita, seguiram ele até a estação do metrô. Quando ele entra no metrô, ele é alvejado pelos policiais. Então, o terror, o pânico entre as potências, entre os Estados Unidos, porque, na verdade, não foi só o 11 de setembro. Além do 11 de setembro, nós tivemos, por exemplo, os ataques a Madrid, não é isso? O ataque à estação do metrô de Londres, não é isso? Então, estes países, eles estiveram desde o início do lado dos Estados Unidos nessa luta contra o terror. Mas os Estados Unidos não chegaram a consultar ninguém. Sabe aquela coisa dos acordos multilaterais, onde os países signatários desse acordo deveriam opinar, deveria ser votado para que se tivesse uma decisão
onde a maioria, né, aceitasse aquilo que fosse acontecer como alternativa com relação a determinado evento. O multilateralismo seria isso, né, vários países participando, mas os Estados Unidos eles partiram para o unilateralismo. Não houveram consultas ao Conselho de Segurança da ONU e eles partiram para o ataque. A invasão do Afeganistão foi verdadeiramente uma retaliação aos atentados de 11 de setembro de 2001, porque acreditava-se naquela época, né, e comprovou-se posteriormente, que a Al-Qaeda de Osama Bin Laden estava sendo protegida pelo regime talibã do Afeganistão. Tá? Regime talibã aquele que foi implantado logo após o fim da guerra do Afeganistão, quando os Estados Unidos estiveram ali do lado do Osama Bin Laden, do lado dessa galera toda, e de repente, né, vocês viram que por causa da pressão, da opressão, da interferência dos Estados Unidos na Arábia Saudita, no Oriente Médio, o apoio ao Estado de Israel, Osama Bin Laden se volta contra os Estados Unidos. Mas, vejam bem, a Al-Qaeda, ela foi protegida pelo regime talibã. Na verdade, eles apoiavam a Al-Qaeda. Então, acreditava-se que Bin Laden estivesse lá. Bom, quase 30 dias depois do 11 de setembro, o Afeganistão, a região onde suspeitava-se que membros da Al-Qaeda estivessem presentes, essa região foi bombardeada, ela foi arrasada pelas forças dos Estados Unidos e de alguns aliados. Né? Bem, o ataque ao Afeganistão é um episódio que marca verdadeiramente essa luta contra o terror, que ela foi abraçada pelos Estados Unidos, iniciada e abraçada por outros países, iniciada pelos Estados Unidos, não é isso? Mas não parou por aí. A invasão do Afeganistão que ocorreu em 2001, ela até hoje, de certo modo, acontece, porque tropas norte-americanas ainda se encontram no Afeganistão. Tá? Mesmo com, vejam bem, a popularidade de George W. Bush, ela caiu muito, né? A economia norte-americana com os gastos militares, ela ficou comprometida. O povo queria a retirada dos seus jovens, porque o número de mortes foi muito grande. E era interessante, não só no Afeganistão, mas no caso do Iraque, que a gente vai falar agora também. Então, o povo queria verdadeiramente uma resposta, a retirada dos soldados, das tropas ali daquela região. Barack Obama teve como, dentro do seu discurso de campanha, da sua plataforma de campanha, ele citou várias vezes que iria retirar gradativamente as tropas estadunidenses do Afeganistão, tá? E também do Iraque. Professor, e o Iraque? Bom, velho aliado dos Estados Unidos também na época da guerra contra o Irã, na década de 80, né? O Iraque foi acusado de ter armas químicas. Engraçado, né? As armas químicas que George W. Bush tinha certeza, que o governo Bush tinha certeza que estavam no Iraque, elas haviam sido fornecidas, inclusive, pelos Estados Unidos na época da guerra contra o Irã. Essas armas não foram encontradas. Então, restava o quê? Acusar Saddam Hussein de ser criminoso. Porque é verdade que o Iraque bombardeou posições no norte daquele país, onde os curdos viviam, e um número muito grande de curdos foi assassinado, morreram, né? E acredita-se que tenham usado gás sarin e outras armas químicas naquela região. Tá? Segundo relatos, Saddam Hussein autoriza esse ataque aos curdos em represália ao assassinato de seu filho, numa tentativa de assassiná-lo, né? E nesse momento a tentativa foi frustrada, né? E o filho de Saddam morre. Bom, será que naquele momento, naquela época dos bombardeios, essas armas químicas não teriam tido uma finalidade, não teriam sido utilizadas todas? Só sei que os Estados Unidos não consultaram a ONU, tá? Pelo contrário, a ONU simplesmente condenou os ataques, né? Não houve uma concordância com relação a esses ataques, segundo a ONU, mas os Estados Unidos, de maneira unilateral, juntamente com o Reino Unido,
invadem o Iraque, depõem Saddam Hussein, que posteriormente é julgado e condenado à morte e morreu enforcado. Tá? Bem, essa invasão do Iraque ela aconteceu em 2003. Mas o que é interessante? Quando nós observamos o que acontece depois, é que a crise nos Estados Unidos, a crise econômica, o agravamento de uma certa crise política, nada comparado com o que a gente tem hoje, mas lá qualquer crisezinha é vista com muito cuidado. Né? Mas a crise econômica foi um dos fatores fundamentais para a queda da doutrina Bush, para a queda dos republicanos, não é isso? E a eleição de Barack Obama, que tinha verdadeiramente como elementos da sua plataforma de campanha a retirada das tropas dos países invadidos, onde os Estados Unidos estavam desenvolvendo uma guerra, né, participando de conflitos, e a diminuição dos gastos militares. A crise ela assola os Estados Unidos há muito tempo, e os gastos militares, de certo modo, comprometem a qualidade da economia e pode influenciar nos padrões sociais daquele país. Isso tem uma preocupação muito grande em cuidar disso. Né? Bem, e aí, o que é interessante? A invasão dos Estados Unidos, tanto no Afeganistão quanto no Iraque, ela dá origem a vários movimentos radicais contra essa política opressora dos Estados Unidos. Tá? Por exemplo, hoje nós temos o Estado Islâmico, um grupo radical islâmico, que tem chamado a atenção do mundo inteiro pela sua crueldade, substituindo até mesmo a força da Al-Qaeda. Na época da Al-Qaeda, o Estado Islâmico era praticamente nada. A Al-Qaeda era considerada muito forte, por ter vários líderes, né, por estar fragmentada de certo modo, mas estrategicamente, né, e chamou a atenção do mundo inteiro por causa da violência praticada por eles. O Estado Islâmico era um braço fraco, né, que se fortalece dentro do Iraque, tá, dentro do Afeganistão e se espalha pelo mundo afora. Então, movimentos como, vamos colocar assim, movimentos ultra-radicais, baseados no fundamentalismo, esses movimentos foram se fortalecendo. Então, uma forma de simplesmente protestar, contestar as ações dos Estados Unidos e seus aliados naquela região do Oriente Médio. Tá? Pessoal, o percurso 2, ele é um percurso bacana, nos fala de uma história recente, mas vocês precisam ler com atenção o que nós temos no livro texto. Tá? Espero que seja divertido para vocês o que a gente está fazendo. Para mim está sendo bacana, eu estou usando os minutozinhos que eu tenho durante o dia para poder fazer esse trabalho e espero estar ajudando vocês de alguma maneira. Eu quero apenas estar chamando a atenção dos elementos com relação sobre importantes elementos do nosso conteúdo que a gente estudou em sala, reforçando o que a gente falou durante as nossas aulas. Um abraço e a gente se fala no próximo percurso. Até mais.